Imagine um mundo pouco explorado que antecedeu ao dilúvio cataclísmico. Um mundo repleto de segredos, mitos e criaturas misteriosas. Um mundo que, de acordo com relatos bíblicos, testemunhou a existência de seres extraordinários que viveram centenas de anos e formaram civilizações perdidas. A narrativa do mundo antediluviano é repleta de fascínio, intriga e está imortalizada nas páginas do livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada. Hoje eu trago todos os detalhes de como era o mundo antes do dilúvio, desde o surgimento do homem até os eventos divinos que mudaram a face da terra e resultaram em sua exterminação. Vamos voltar aos dias primordiais, quando o mundo estava no início de sua jornada. Adão e Eva, os pioneiros da humanidade, emergiram da criação divina, moldados à imagem de Deus. Eles não eram apenas indivíduos, eram o começo de uma narrativa que moldaria a trajetória de toda a humanidade. No Jardim do Éden, um paraíso intocado pela sombra do tempo, Adão e Eva desfrutavam da plenitude da criação. Entre as árvores frutíferas e a beleza exuberante, a comunhão direta com o Criador era uma realidade palpável. Cada dia era uma sinfonia de paz e harmonia. Entretanto, a serpente sibilante de tentação entrou em cena, deslizando-se para os corredores do Éden. Eva, seduzida pela promessa de conhecimento proibido, cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. Adão, não resistindo à influência de sua companheira, fez o mesmo. O ato de desobediência desencadeou uma cascata de consequências. A queda da humanidade começou no instante em que a desobediência trouxe a consciência do bem e do mal. A inocência foi perdida, substituída pela consciência de sua própria nudez, não apenas física, mas espiritual. Deus, em sua justiça, chamou Adão e Eva a prestarem contas por suas ações. Essa desobediência não foi apenas uma quebra de regra, foi um divisor de águas na relação íntima entre Deus e a humanidade. A confiança foi substituída pela desconfiança, a harmonia pelo conflito. A criação estava agora manchada pelo pecado, uma sombra que pairava sobre a perfeição original do Éden. No entanto, mesmo nesse momento sombrio, surge uma faísca de esperança. Deus, em sua misericórdia, não abandonou suas criaturas. Ele os vestiu com roupas feitas por suas próprias mãos, simbolizando uma cobertura para sua vergonha. E ao mesmo tempo em que pronunciava as consequências do pecado, ele também anunciava uma promessa de redenção, apontando para o futuro. Inicialmente, Adão e Eva tiveram 2 filhos mencionados na Bíblia, Caim e Abel. O primogênito foi chamado Caim, cujo nome reflete a gratidão e a alegria de Eva ao receber o presente da vida. Tempos depois, Abel veio ao mundo, trazendo consigo a promessa de uma nova geração. Os 2 irmãos, Caim e Abel, cresceram no ambiente paradisíaco do Jardim do Éden. Sob a orientação amorosa de seus pais, aprenderam os caminhos da adoração e da oferta a Deus. No entanto, mesmo no refúgio do Éden, as sementes da discórdia começaram a germinar. Quando chegou o tempo de oferecer sacrifícios a Deus, Abel trouxe o melhor de seu rebanho, um gesto que refletia sinceridade e devoção. Caim, por outro lado, ofereceu os frutos de sua colheita, mas seu coração não estava totalmente comprometido. Deus favoreceu a oferta de Abel, reconhecendo a pureza de sua intenção. A reação de Caim à preferência divina foi encharcada de inveja e ira. Em vez de corrigir seu coração, ele permitiu que o ressentimento se transformasse em um veneno mortal. Num acesso de fúria, Caim atraiu Abel para o campo e ali, com as emoções turvas, cometeu o ato atroz de tirar a vida de seu próprio irmão. O solo testemunhou o primeiro derramamento de sangue humano, uma mancha que repercutiria ao longo da história. Deus confrontou Caim, oferecendo-lhe a chance de redenção, mas o coração endurecido optou pelo caminho da culpa. A Bíblia relata que Deus não apenas repreendeu Caim, mas também colocou uma marca sobre ele.
A natureza exata da marca não é explicitamente detalhada nas Escrituras, deixando espaço para interpretações e especulações. Alguns a veem como um sinal visível, uma espécie de distintivo que o identificava como aquele que cometeu o primeiro assassinato na história. Outros interpretam a marca como um símbolo espiritual, representando a separação e a condenação divina. Independentemente da natureza da marca, ela serviu como um lembrete constante das ações de Caim. Além disso, a marca também funcionava como uma espécie de proteção divina, impedindo que qualquer pessoa que encontrasse Caim o ferisse, indicando que Deus, mesmo em sua justiça, ainda exercia misericórdia. Depois do trágico episódio em que Caim tirou a vida de seu irmão Abel, o peso do pecado o acompanhou. Em um momento de arrependimento ou talvez de busca por uma nova vida, Caim partiu para a terra de Nod, um lugar além dos limites conhecidos. Lá, em Nod, Caim começou um novo capítulo de sua vida. Encontrando uma esposa, eles deram as boas-vindas a um filho chamado Enoque. Apesar das sombras de seu passado, a vida continuou para Caim e sua família. A Bíblia relata que Caim não apenas recomeçou, mas também deixou sua marca na terra de Nod. Ele empreendeu a construção de uma cidade, um testemunho de sua determinação em superar as consequências de seus atos. Essa cidade recebeu o nome de Enoque, em honra ao seu filho. A construção de uma cidade por Caim sinaliza um desejo de estabilidade e estabelecimento, talvez uma tentativa de criar um legado que transcenderia a tragédia passada. No entanto, mesmo em seus esforços para construir algo duradouro, Caim carregava consigo a marca indelével do primeiro homicídio da história. É importante mencionar que a Bíblia, em sua narrativa, não se aprofunda nos detalhes sobre o nível de desenvolvimento intelectual ou tecnológico das eras passadas. O foco primordial recai sobre os aspectos espirituais e morais das ações dos personagens, destacando a relação entre a humanidade e o divino. No entanto, mesmo antes do dilúvio, os seres humanos eram capazes de realizar conquistas significativas. Caim, como mencionado, construiu uma cidade. Noé, um protagonista central na história do dilúvio, é notável por sua obediência a Deus ao construir a arca. O relato bíblico destaca a orientação divina que ele recebeu para realizar essa tarefa colossal. A construção de uma embarcação tão imponente, capaz de abrigar um vasto número de espécies animais, levanta questões sobre o conhecimento técnico envolvido. O projeto demandaria uma compreensão notável de engenharia e logística. Aqui vale fazer uma pausa para esclarecer uma dúvida bem recorrente. Mas antes de desvendá-las, eu peço que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o nosso trabalho. E vamos para o detalhe. A genealogia bíblica traçada a partir de Adão e Eva é motivo de estudos até os dias atuais. Após a queda do Éden, Adão e Eva deram à luz a Caim, Abel e posteriormente a Sete, que se tornou um pilar crucial na continuidade da genealogia humana. É importante registrar que o livro de Gênesis cita que Adão e Eva geraram outros filhos e filhas, cujos nomes não foram todos mencionados na Bíblia. A linhagem de Sete continuou com nomes significativos, como Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede, Enoque e Matusalém, cada um representando uma geração que testemunhou os altos e baixos da história. A genealogia culminou em Noé, escolhido por Deus para sobreviver ao dilúvio junto com sua família. Através de Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, a humanidade se multiplicou novamente, inaugurando um novo capítulo pós-diluviano. O período antediluviano, antes do dilúvio, é descrito na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, mas não fornece uma indicação precisa da duração exata desse período. A cronologia bíblica, que se estende desde a criação até o dilúvio, é calculada com base nas idades dos personagens bíblicos e nas gerações mencionadas. De acordo com a Bíblia,
Adão viveu até os 930 anos e outros personagens bíblicos, como Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jarede, Enoque, Matusalém e Lameque, também viveram centenas de anos cada um. A cronologia sugere que o dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Ao calcular as idades e as gerações mencionadas na genealogia bíblica, alguns estudiosos chegaram a uma estimativa aproximada de cerca de 1.600 anos desde a criação até o dilúvio. No entanto, é importante observar que a Bíblia não fornece uma contagem precisa para cada ano, e esses cálculos baseiam-se em interpretações e suposições sobre a consistência das genealogias e outros fatores. De acordo com os relatos bíblicos do período antediluviano, as pessoas viveram vidas extraordinariamente longas. Matusalém, por exemplo, detém o título de pessoa mais longeva mencionada na Bíblia, vivendo 969 anos. Essa longevidade é atribuída a uma série de fatores, conforme interpretado pelas Escrituras. A Bíblia sugere que, inicialmente, a exposição ao ambiente puro e intocado do Jardim do Éden contribuiu para uma saúde robusta e uma longevidade notável. Além disso, a dieta original era composta de alimentos naturais e frescos, em contraste com as condições pós-diluvianas. O estilo de vida antediluviano era marcado por uma proximidade mais direta com Deus. A comunhão com o divino era uma parte integrante da vida diária, e a humanidade desfrutava de uma relação mais íntima com o Criador. As atividades cotidianas incluíam o constante contato com a natureza, o cultivo da terra, criação de gado, coleta de água em rios e, evidentemente, a oferta de sacrifícios a Deus.